Olá, começando aí mais uma semana acadêmica. Meu nome é Arnaldo França Quaresma Júnior, sou professor aqui da casa da Faculdade Dom Alberto de Direito Penal 1 e também ministro a aula de estágio supervisionado 2 em Penal e Processo Penal. Além disso, sou defensor público estadual aqui do Rio Grande do Sul e ex-delegado de Polícia Civil no Espírito Santo. Vim aqui hoje para falar um pouquinho da prova da OAB, em especial de Direito Penal. Como que o aluno deve se preparar para a prova da OAB em Direito Penal. Então, hoje aqui, a gente vai falar de algumas estratégias de concurso, de estudo, de como o aluno pode se preparar da melhor forma possível e acertar o maior número possível de questões, de preferência as 6, essa é a nossa missão aqui, em Direito Penal. Então, primeiramente, o aluno ele deve ter em mente a consideração em relação à estratégia da prova, como se preparar, como estudar, como otimizar o seu tempo de estudo para a prova da OAB. Então, o aluno da Dom Alberto, em especial, não vai ter dificuldade em relação ao nível das questões, uma vez que os professores aqui da casa, através do método que a Dom Alberto utiliza, eu sempre digo para os meus alunos que as provas aqui da Dom Alberto são mais difíceis que a prova da OAB, mas o problema da prova da OAB é só um, é muita matéria para estudar e são apenas 6 questões de direito penal. Então, a dificuldade maior é pontuar o maior número de questões possíveis dentro do universo grande que é o direito penal. Então, primeiramente, eu não aconselho a preparação através de livros extensos, estudando sempre através de resumo, e como eu me preparava para as provas de concurso, prova da OAB na minha época de estudo. Estudar sempre a parte teórica e depois resolver questões em cima daquilo. Então, por exemplo, estudei a parte de tipicidade hoje, estudei o fato típico, estudei o que exclui o fato típico, o que constitui o fato típico. Então, logo após esse estudo teórico, resolver questões em cima do fato típico. Então, por exemplo, estudei ilicitude, estudei os excludentes de ilicitude. Logo após o estudo teórico, estudar e resolver questões em cima de ilicitude. E por aí, dentre as várias matérias de direito penal. Por quê? Porque isso vai ajudar o aluno a fixar aquela matéria, porque só o estudo teórico não é suficiente. Então, o importante, além para otimizar o tempo de estudo, é resolver questões anteriores, para saber como é que cai aquela pergunta na prova, como que a OAB, como que a FGV costuma cobrar isso na prova da OAB. Então, isso é interessante, ter esse contato prévio com as provas anteriores da OAB e também algumas provas que a própria banca FGV organiza em concurso para você saber o método, para você saber como se preparar de forma adequada para a prova da OAB. Então, em relação à resolução de questões anteriores, eu chamo a atenção do aluno para um tema muito importante para a prova da OAB, que é a teoria do crime. Para vocês terem uma ideia, das últimas provas da OAB, mais ou menos 30% das questões foram em cima de teoria do crime. E teoria do crime também é importante para a segunda fase. Por quê? Pode servir como fundamento de uma peça em processo penal, pode servir como fundamento de uma questão envolvendo a segunda fase. Então, a gente vai resumir teoria do crime, vou colocar no quadro para vocês os principais aspectos e como que isso costuma cair na prova da OAB. Então, vamos para o quadro. Primeiramente, o aluno tem que saber o conceito de crime. O conceito de crime, existem várias teorias que falam do conceito de crime, mas a mais importante é a teoria que fala do conceito analítico do crime, que reparte o crime em 3 substratos ou em 3 aspectos. Quais são eles? Primeiramente, crime. Ele é fato típico. Ele tem como segundo aspecto a ilicitude ou a antijuridicidade. E como terceiro aspecto, a culpabilidade. Então, chamo a atenção para o conceito de crime e para os aspectos
da teoria em relação à teoria do crime ou à teoria do delito. Então, como primeiro aspecto, nós temos o fato típico, como segundo aspecto, nós temos a ilicitude ou anti-ilicicidade, e como terceiro aspecto, nós temos a culpabilidade. Como que são as questões envolvendo teoria do crime na prova da OAB? Então, normalmente, as questões passam pelo aluno saber o que constitui cada elemento do crime, o que constitui e o que exclui cada elemento do crime. Então, primeiramente, a gente tem que saber que o fato típico ele é composto de conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. A conduta, ela pode ser uma conduta dolosa, ela pode ser uma conduta culposa. Dolosa, quando o agente quis produzir o resultado, quando assumiu o risco de produzir esse resultado. E uma conduta culposa, quando o agente, de maneira negligente, imprudente ou imperita, praticou um resultado. Nexo causal é o elemento que une a conduta ao resultado, ou seja, aquele resultado decorreu daquela conduta. Em relação ao nexo causal, eu aconselho o aluno estudar ali o artigo 13 do Código Penal, que adotou como teoria a teoria da equivalência dos antecedentes causais, em relação ao nexo causal. O resultado, ele pode ser o resultado jurídico. O que é um resultado jurídico? É a própria violação da norma penal. Então, todo crime ele vai possuir pelo menos um resultado jurídico. Por quê? Independente se o crime é tentado ou consumado, houve a violação de uma norma penal. E por fim, em relação ao resultado, é importante a gente também pontuar a questão do resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? É o desdobramento que aquela conduta provocou no mundo exterior. Então, alguns crimes, principalmente os de ordem material, há a necessidade do resultado naturalístico para ele estar completo. E por fim, em relação ao fato típico, é importante também a gente saber a questão envolvendo a tipicidade. A tipicidade hoje no direito penal, ela é uma tipicidade complexa. Tá? Como assim, professor, uma tipicidade complexa? Uma tipicidade que ela não se contenta mais com a tipicidade meramente formal. Tipicidade formal é quando há um perfeito encaixe daquela conduta ocorrida no mundo dos fatos ao que prega a norma jurídica, a norma incriminadora. Então, por exemplo, nós temos o tipo penal do crime de furto, o artigo 155, subtrair coisa alheia imóvel. Quando alguém, no mundo dos fatos, vai e subtrai coisa alheia imóvel, nós temos o que a gente chama de tipicidade formal, porque houve um encaixe entre a conduta praticada pelo agente e a norma penal. Mas, por exemplo, como eu já havia falado, a tipicidade hoje no direito penal é uma tipicidade complexa. Por quê? Ela não se importa mais com a tipicidade meramente formal. Tipicidade no direito penal hoje também, ela tem que ser uma tipicidade material. Não é só praticar aquilo que está na norma. Aquela conduta praticada pelo agente, ela tem que ter a possibilidade de lesionar ou de ofender o bem jurídico. E isso que envolve a tipicidade material. A tipicidade material, ela estuda, ela tenta verificar no caso concreto se aquela conduta praticada pelo agente violou ou não de forma significativa aquele bem jurídico. Então, por exemplo, o furto de uma caneta. Nós temos uma tipicidade formal. Houve uma subtração de uma coisa alheia móvel que se enquadrou dentro do tipo penal do crime de furto. Mas será que houve tipicidade material? Será que aquela conduta, na prática, ofendeu o bem jurídico tutelado pelo crime de furto, que seria o patrimônio alheio? Então, quando que eu sei se uma conduta é típica materialmente ou não? Quando que eu posso saber se uma conduta viola aquele bem jurídico protegido pela norma ou não? Eu vou me valer do famoso princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância, ele vai me dar diretriz, ele vai me dar uma resposta para analisar se aquela conduta foi significante ou não.
Então, em relação ao princípio da insignificância, o aluno ele tem que saber, né? Tem que estudar, tem que... Isso pode ser, inclusive, o fundamento para uma peça, pode ser argumento de uma questão discursiva, não só pensando numa prova objetiva, tá? Mas o aluno, em relação ao princípio da insignificância, para ele saber se uma conduta ela é típica materialmente ou não, ele tem que saber a jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STF, ela impõe 4 vetores. A jurisprudência do STF, ela elenca 4 vetores para nós sabermos se uma conduta é típica de ordem material ou não. Então vamos a eles. Primeiro vetor do STF, nenhuma periculosidade social da ação. Nenhuma periculosidade social da ação. Segundo vetor, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Terceiro vetor, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E o quarto vetor e último, segundo a jurisprudência do STF, é a mínima ofensividade da conduta do agente. Mínima ofensividade da conduta do agente. Então, os vetores são esses aqui. Nenhuma periculosidade social da ação, inexpressividade da lesão jurídica provocada, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e mínima ofensividade da conduta do agente. Então, para saber se uma conduta é típica materialmente ou não, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal, né, a gente tem que analisar esses 4 vetores. Então, tudo isso dentro ainda do primeiro elemento ou do primeiro substrato do crime, fato típico. Vamos para o segundo elemento, ou segundo substrato do crime, conhecido como ilicitude ou antijuridicidade. O que é ilicitude ou a antijuridicidade? É justamente a relação de contrariedade entre uma conduta típica e o ordenamento jurídico. É saber se aquela conduta que já passou pelo degrau da tipicidade, ela é permitida ou não pela lei. Analisar justamente essa relação de contrariedade. Ou seja, aquele fato típico, ele também é contrário à lei? Ou será que aquele fato típico ele pode ser autorizado pela lei, pode vir a ser permitido? Tá? Então, em relação à ilicitude, como primeiro aspecto importante, a gente tem que saber que a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, né, é a teoria da ratio cognoscendi, ou também conhecida como modelo ou caráter indiciário do tipo penal. Ou seja, segundo essa teoria, se o fato ele é típico, há uma presunção de que ele também é ilícito, até porque é uma questão óbvia. Se o fato ele já foi proibido por uma norma penal, é porque o legislador não quer autorizar aquele fato, é porque aquele fato também contraria a lei. Então aqui, se o fato ele já passou pelo primeiro degrau, né, ele, em regra, por essa teoria aqui, ele também se presume ilícito. Então vejam, em relação à ilicitude, o estudo da ilicitude é um estudo muito mais fácil do que o do fato típico. Por quê? Aqui no fato típico eu tenho que saber o que constitui o fato típico e o que exclui o fato típico. Agora, já na ilicitude, não. Na ilicitude eu só preciso saber o que exclui, porque se o fato ele já é típico, ele também é ilícito em regra. Tá? Então aqui eu vou me preocupar com as excludentes de ilicitude, ou também conhecidas como justificantes. Justificantes porque justificam aquela conduta. Tá? Então, quais são as causas excludentes de ilicitude e quais são as causas justificantes? Tá? São elas: legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, temos o estado de necessidade, temos o exercício regular de um direito e temos também o estrito cumprimento do dever legal. Isso são as causas legais. Há também o que a doutrina chama de uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Então vejam que aqui na ilicitude
é um estudo muito mais tranquilo do que o fato típico, porque aqui na ilicitude eu só vou me preocupar com o que exclui. O que exclui, porque se você partir da premissa que o fato é típico, ele também será ilícito. Tá? E aqui na culpabilidade, como último elemento do crime, né, aqui a gente vai analisar a reprovabilidade daquela conduta. Ou seja, é um juízo de reprovação social sobre a conduta do agente. Será que a sociedade aprova ou desaprova aquela conduta? Será que há alguma causa que torne aquela conduta, né, que possa aprovar aquela conduta do âmbito social? Então aqui, na culpabilidade, a gente estuda isso. Tá? Culpabilidade, né, com finalismo penal, ele adota a teoria normativa pura. Como assim teoria normativa pura? A culpabilidade, ela é formada somente de elementos normativos. Tá? Então eu tenho o primeiro elemento, imputabilidade, como segundo elemento tenho potencial consciência da ilicitude, elementos de ordem normativos, ilicitude, e como último elemento a exigibilidade de conduta diversa. Então, todos esses elementos aqui, segundo a teoria normativa pura, compõem a culpabilidade. Imputabilidade, eu vou saber se aquele agente é imputável ou não, se ele tem capacidade para responder criminalmente. Na potencial consciência da ilicitude, eu vou saber se o agente ele tinha possibilidade de conhecer o caráter ilícito daquele fato. Em último lugar, né, na exigibilidade de conduta diversa, eu vou analisar se a sociedade poderia exigir que o agente se portasse de maneira diferente. Então, são esses os elementos da culpabilidade e, paralelamente a esses elementos, eu tenho algumas causas que excluem esses elementos. Também são chamadas de dirimentes. Tá? Então, cada elemento da culpabilidade possui uma dirimente específica, ou seja, uma causa que exclui aquele elemento de forma específica. Então, por exemplo, a imputabilidade ela é excluída pela inimputabilidade. A potencial consciência da ilicitude é excluída pelo erro de proibição. Erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa é excluída pela inexigibilidade de conduta diversa. No caso, o Código Penal prevê duas causas, como obediência hierárquica e coação moral e irresistível. São essas duas causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Então, chama atenção para essa prova, porque as questões da prova da OAB costumam, primeiramente, explorar onde cada elemento dele se encaixa na teoria do crime. Então, é normal que as questões da OAB passem, né, tentem, de alguma forma, tentar ludibriar o candidato. Então, né, chamo atenção, né, em relação ao segundo tópico, a lei de resoluções de questões anteriores, à teoria do crime, ou teoria do delito. Como terceiro ponto importante da nossa estratégia para vencer a prova da OAB em Direito Penal, é importante a gente ter em mente a atualização legislativa. O aluno, o candidato à prova da OAB, ele tem que estar atualizado com a legislação. Enfim, como a gente consegue estar atualizado com a legislação? Eu indico, né, o site oficial do Planalto, www.planalto.gov.br. Lá, nesse site, você clicando no item legislação, você consegue verificar as leis que foram publicadas em 2016, em 2015, em 2014. Então, né, tentem ali, tem um cadastro que é bem legal, que é organizado por matéria. Então, vejam as leis ali que alteraram disposições de conteúdo criminal, de conteúdo penal. Tá? Então, é importante o aluno ter em mente a atualização legislativa, porque isso, né, a OAB costuma cobrar também essas leis novas. Como item importante da atualização legislativa, eu chamo a atenção do aluno, né,
para a Lei 13.330 de 2016, que entrou em vigor em 2 de agosto de 2016. Essa lei alterou o Código Penal. Essa lei alterou disposições relativas ao crime de furto e ao crime de receptação. Tá? Então, chama atenção para observar essa lei, porque o que a Lei 13.330 alterou? Ela praticamente criou um novo tipo penal qualificado do crime de furto, né? Furto de animais semoventes, enfim, o famoso abigeato, e essa lei tipificou, criou um tipo penal dentro do artigo 155, que é o 155, parágrafo 6º, e previu uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Também ela criou o artigo 180-A do Código Penal, instituiu o crime de receptação de animais também. Então chama atenção para o aluno observar essa lei, porque pode ser alvo ou de uma prova objetiva, uma questão, por exemplo, envolvendo aplicação da lei penal no tempo, ou também pode ser alvo de uma questão discursiva. Tá? Então, chama atenção, mas não só essa lei, né? Então, vem com cuidado ali, olhem com cuidado o site do Planalto, e ali por ano, 2016, 2015, 2014, 2017, enfim, né? Tem as leis ali por ordem cronológica aí, tem a ementa ali da lei. Então, o aluno consegue entender, consegue verificar as leis que alteraram o Código Penal ou qualquer outra lei de conteúdo criminal. E, por último, também chama atenção para o aluno, para preparação para a prova da OAB, a questão da jurisprudência. O aluno tem que estar atualizado não só com a lei, não só com a legislação, mas também com a jurisprudência, em especial com as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, deem uma olhada no site do Supremo Tribunal Federal, no site do STJ, e aquelas súmulas vinculantes do STF ou as súmulas normais, aquelas que têm conteúdo criminal, também podem ser alvo de cobrança numa prova da OAB. Então, em relação à atualização da jurisprudência, eu chamo a atenção, primeiramente, para a súmula 562 do STJ, envolve execução penal. Então, a súmula 562, o que ela fala? É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Essa súmula surgiu em decorrência de uma controvérsia, principalmente envolvendo o regime semiaberto, porque como é condição para o apenado adentrar no regime semiaberto, ele está desenvolvendo uma atividade laborativa, muita gente defendia o quê? Que o fato dele desempenhar uma atividade laborativa no semiaberto não faria jus à remissão, porque isso já era condição para o próprio regime. Então, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que sim, é direito do apenado, sim, ter essa remissão de pena, ainda que no regime semiaberto. Então, é uma súmula boa para a defesa. A gente tem que pensar que a gente está fazendo prova para entrar nos quadros da advocacia, então, uma jurisprudência interessante sob o viés defensivo. Por último, também, continuando o estudo da jurisprudência da STJ, eu chamo a atenção dos senhores para a súmula 567 do STJ. O que a súmula 567 do STJ, dispõe? O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, uma súmula interessante. É uma súmula que reafirmou o entendimento dos tribunais sobre o assunto, no sentido de que não haveria crime impossível. Nesse caso, quando o furto, por exemplo, é cometido no estabelecimento comercial com vigilância, porque ainda não há que se falar em crime impossível, porque há uma possibilidade de consumação, ainda que remota. Então, chamo a atenção para a súmula 567 do STJ. Também chamo a atenção para uma súmula recente, a súmula 575 do STJ, que fala o seguinte: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310, independente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Então, é uma jurisprudência que, sob o viés defensivo, não é, como posso dizer assim, favorável, mas também pacificou o entendimento no sentido de que o crime previsto no artigo 310, ele não exige ali o perigo concreto. Tá? Simples entrega
da direção uma pessoa não habilitada, pelo menos pelo segundo STJ, já tipifica, né, essa conduta. E como última súmula importante do STJ em caráter penal, uma súmula que foi aprovada recentemente, que também não é tão favorável à defesa, mas na verdade ela só reafirmou o que os tribunais já vinham decidindo com relação ao roubo, principalmente ao furto também, no seguinte sentido: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente, recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, uma súmula importante do STJ, que pode também vir a cair, principalmente numa prova objetiva. Em relação ao último tema ainda, a questão da atualização da jurisprudência, eu chamo a atenção também para súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovada agora em junho de 2016. Essa súmula é interessante porque ela pode vir a cair numa questão objetiva, mas eu também acho que ela tem mais cara de cair numa questão discursiva da prova da OAB, porque é uma súmula que envolve aplicação de princípios e execução da pena. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal editou a seguinte súmula: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul. Então, aconselho o aluno a estudar essa súmula e principalmente a consultar esse recurso extraordinário, que ali vai estar elencado os parâmetros, vão estar elencados os parâmetros que o Supremo Tribunal Federal utilizou para editar essa decisão. O recurso extraordinário fala em violação ao princípio da legalidade, fala em relação ao princípio da individualização da pena. Então, acho muito interessante o estudo dessa súmula e principalmente do recurso extraordinário que embasou a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas para uma prova de segunda fase envolvendo a OAB, a segunda fase da OAB, que pode vir a cair numa questão dissertativa ou como fundamento de um recurso ou de uma peça processual. Então, seria isso mais ou menos o que eu teria para falar para vocês aqui na semana acadêmica. Vamos estar atentos aí à prova da OAB, vamos resolver questões anteriores, vamos olhar com atenção a jurisprudência do STF, do STJ, vamos aproveitar o que a tecnologia nos fornece. Hoje, qualquer procurada, qualquer buscada aí no Google ou em outros sistemas, o aluno consegue verificar essas súmulas, verificar a atualização da jurisprudência, verificar questões anteriores da prova da OAB. Então, é interessante a utilização dessa tecnologia ao nosso favor. Então, seria isso. Me despeço aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e sigo à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento.